Então eu vou ensinar aqui agora a usar um redimensionamento em lote no Irfanview, e isso serve para, por exemplo, eu tenho aqui 6 imagens que estão com 10 megas, 9, 8, 6 megas, e eu preciso que elas sejam de tamanhos diferentes, inclusive de megabytes, né? Porque essa aqui, por exemplo, ela tem 5.184 pixels de largura. Se eu for abrir aqui, ela vai ocupar a minha tela inteira. Eu teria que ficar arrastando a imagem para vê-la inteira na tela. Ou então, no Irfanview, apertando a tecla menos, eu consigo, para ela caber na tela de gravação que eu estou fazendo, eu tenho que deixar ela aqui com 32%, tá aqui. E aí ela cabe na tela. E eu poderia redimensionar a imagem original, passar a próxima para o lado, essa aqui. Se eu for redimensionar, vou colocar aqui 1000 pixels de largura. Olha o tamanho que ela vai ficar. Quando eu coloco para redimensionar para cima, depois que eu redimensionei para baixo, ela pode perder qualidade. Então é importante que, se você não chegou na medida que você queria, feche o Irfanview, abra novamente o arquivo, e aí você coloca a medida que você quer. Então aqui, por exemplo, 1500 pixels de largura. Aí, ok, ficou na medida que eu quero, tá certo. Só que quando eu salvar isso aqui, eu vou ter, se eu tenho 6 imagens, eu preciso salvar uma por vez, né? E o Irfanview oferece um método rápido, que é legal para lojas virtuais, blogs, sites que usam muitas fotos, galeria de fotos e tal, e você precisa deixar todas elas com uma medida específica, e diminuir megabytes e tamanho em pixels. Eu vou fazer isso nessas 6 imagens. Eu vou abrir qualquer uma delas, pode ser essa aqui no meio, não precisa ser a primeira. Só redimensionar aqui a janela para ela caber na janela de gravação. Então aqui, está aqui o meu Irfanview. Essa imagem está aqui com 100%, então ele põe uma barra de rolagem no Irfanview aqui, para eu ver a imagem. E eu vou aqui em Arquivo. Vamos ver aqui em português, ele está em Converter, Renomear em Lote. O atalho é B. Se eu apertar a tecla B no teclado, ele já vem aqui para essa janelinha. Diminuir só um pouquinho aqui. Então vai ser uma conversão em lote. Eu clico aqui, usar pasta atual, ele grava na mesma pasta que ele já está. Quero selecionar as imagens que vão aparecer aqui, deixa eu colocar em lista. Atualmente não tem nenhuma selecionada. Eu vou colocar adicionar todos, mas eu poderia selecionar uma aqui, outra aqui em cima e depois clicar em adicionar. Então, remover tudo. Selecionei só 3 imagens. Quando eu clicar em adicionar, ele traz só essas 3 para cá. Mas eu vou adicionar todos. Todas as imagens desta pasta foram adicionadas para passar por esse processo. E aí eu posso clicar aqui em opções. Ele tem aqui, salvar com 80%. O Irfanview lembra desse percentual. Então, se você, última vez que você usou, você gravou com 80% de compressão, ele vai continuar com 80%. Precisa prestar atenção nisso, tá? Salvar como JPEG progressivo, isso aqui é para quem vai usar a imagem para a internet e quer comprimir bem a imagem, né? O resto pode deixar tudo igual. E ok. Ele ainda não fez nada, se eu só configurei as opções. Também tem o avançado, que eu posso dizer aqui, todas as imagens aqui, eu quero que fiquem com 1000 de largura. E ele vai definir de forma proporcional, ele vai manter a proporção, está aqui selecionada essa opção. 1000 de largura não interessa a altura. Proporcionalmente ele vai deixar isso lá. E eu vou colocar aqui para ele definir com 72 dpi de resolução. Não, vou botar 96 dpi, melhor para a internet. Não vou mexer em mais nada, mas você pode fazer testes usando as outras coisas.
E uma questão que eu uso bastante aqui é sobrescrever os arquivos existentes. Mas você tem que ter cuidado com isso, porque ele vai gravar na mesma pasta em cima dos arquivos. Então, quando fizer isso, você não tem mais o arquivo original. Então, sempre faça uma cópia da pasta antes, ok? Clico em OK, ele ainda não fez o processo, e aí eu tenho que clicar aqui, ó, iniciar lote. Tenho que ter certeza de que ele está na pasta certa. Então, clico aqui. Se eu quiser fazer uma outra pasta, eu posso clicar no navegar e selecionar uma outra pasta. Mas eu quero na mesma pasta e vou gravar por cima. Então, clico aqui em iniciar lote, ele faz essa listinha, acabou de fazer, não teve erro nenhum, ele põe um log aqui do que ele fez, já existe, substituiu e tal. Sair do lote, fecho o IrfanView. Os arquivos aqui que tinham 10 megas e 8 megas e 6 megas já são comprimidos aqui, ó. Agora eles estão com 1000 pixels de largura. Nesse caso aqui ele está com 384 KB. E a imagem diminuiu, não é aquela que ocupa a tela inteira. Isso é muito útil para você usar para redimensionar, para usar em lojas virtuais. E tem uma outra coisa legal aqui, que seria, deixa eu adicionar aqui colocar um site aqui que é comprimir JPG Online. Esse compressjpeg.com, ele tem um serviço muito legal, que além da compressão que você fez com o IrfanView, que fica perfeito, ele não perde qualidade na imagem, ele consegue diminuir, ao invés de 385, ele vai diminuir ainda mais essa imagem. Vou mostrar para vocês. Arrasta aqui, ó. Ele sobe e ele mostra aqui o percentual que ele vai comprimir a imagem. 76%. Vou baixar essa imagem. Salvar. Vou salvar no mesmo lugar e ele me dá um nome diferente para a gente comparar. Salvar. E ó, baixou para 91 KB. E aquele site de compactar imagem, ele aceita 20 imagens por vez. 20 imagens por vez. Você pode selecionar as 20 aqui, subir aqui, ele faz as 20, depois você baixa tudo com um zip. É muito útil para você baixar, para você comprimir imagens sem perder qualidade. Dá uma olhada. Vou abrir as duas imagens. Uma do lado da outra. Elas não perdem qualidade. Você pode ver ó, que o pelo do cachorro aqui está perfeito. Não perdeu qualidade. A do lado esquerdo, essa aqui, é a imagem que está comprimida. Então, vale a pena usar. E eu recomendo, é isso que a gente usa para os nossos clientes em lojas virtuais, sites e blogs. É muito importante que a imagem seja menor possível em kbytes e com as dimensões certas, né? Não adianta colocar uma imagem com 5.000 pixels de largura se a sua página limita a visualização da imagem em 1.200 pixels de largura, por exemplo. Então não adianta subir uma imagem maior do que ela deveria ser para ser mostrada na tela, porque aí você está fazendo o seu usuário carregar isso à toa. Então, num site que tem muitas imagens, o site demora para carregar e as imagens ficam redimensionadas na tela. Então, você perde audiência, porque o seu site é demorado e tudo mais, sem motivo, né? Não tem... O custo-benefício de colocar uma imagem maior do que precisa, ou em kbytes, ou em medidas de pixels, não existe, né? O custo-benefício disso é péssimo, não é legal fazer isso. É isso aí. Se você quiser conhecer o IrfanView, eu vou colocar aqui na descrição onde pode baixar, é um software gratuito para PCs, é irfanview.com. Eu tenho um outro tutorial, que agora no final do vídeo eu vou colocar um link para lá, que é um tutorial de como redimensionar imagens uma a uma. Não é o em lote.